Vocês são os únicos que decidirão o desenrolar futuro da existência na terceira dimensão de nosso planeta. Muitos de vocês escolheram encarnar neste momento com o propósito de ajudar a Terra. A Dama. Voltem para casa, amados, voltem para casa. A quinta dimensão aguarda o seu retorno. Saudações, eu sou a Dama. Com a ajuda e assistência de outras civilizações muito avançadas que vivem profundamente no interior da Terra, nossa civilização telosiana moveu-se para a consciência de quinta dimensão há algum tempo. Na verdade, escolhemos permanecer em um corpo que manteve um certo nível de densidade física. Embora nossos corpos sejam geneticamente iguais aos seus, manter um corpo físico e tangível que você poderá ver e tocar é parte de nossa missão e nosso acordo para ajudar o processo de ascensão da Terra. No nosso serviço à vida e a este planeta, concordamos que algum dia, quando a população da superfície estiver pronta para nos receber e também os nossos ensinamentos, esse nível de fisicalidade será necessário para emergirmos à superfície e estaremos entre vocês como amigos, irmãos e irmãs. Geneticamente, somos os mesmos, e o nível de desenvolvimento físico e a ausência de limites em que evoluímos servirão como modelos para vocês considerarem e abraçarem o seu próprio desenvolvimento. Nosso código de DNA atual funciona com os 12 filamentos que vocês conhecem, totalmente ativados, e outros 24 filamentos que vocês estão apenas começando a descobrir. A maioria de vocês tem 2 filamentos ativos de DNA e outros 10 que estão dormentes devido à manipulação genética que ocorreu. Com essa blindagem temporária de grande parte do seu potencial divino, vocês estão funcionando com cerca de 5 a 10% de seu potencial total. Nós funcionamos em 100% desse potencial. Esse potencial também se expande constantemente para todos na direção da eternidade, à medida que evoluem para as dimensões mais elevadas. No tempo da Lemúria, a maioria da humanidade e todos os lemurianos estavam funcionando com um total de 36 filamentos de DNA. Durante a queda, que foi uma descida gradual na consciência que ocorreu ao longo de milhares de anos, deu-se uma diminuição contínua dos 24 filamentos de DNA, deixando apenas 12 ativos. Com o afundamento de ambos os continentes, Lemúria e Atlântida, mais 10 fios de DNA ficaram inativos. No momento presente, todas as antigas faculdades podem ser gradualmente reativadas conforme você se abrir para a vibração do amor incondicional e da consciência superior. Há muita especulação sobre a codificação genética da humanidade ter sido manipulada por extraterrestres com um desejo de controle. Isto é verdade até certo ponto para algumas civilizações na Terra. Mas saibam que esse também era o karma da humanidade na época. Essa manipulação ocorreu com o consentimento de níveis mais altos da hierarquia administrativa para a Terra. Os seres humanos tinham então caído em um nível tão baixo de consciência que teria sido impossível para eles funcionarem com todos os 12 filamentos de DNA. As consequências dessa diminuição foram severas e dolorosas. Sem a queda do estado de consciência da humanidade, essa alteração do DNA não teria acontecido. A blindagem do DNA, o que é chamado de o véu, entre aspas, permitiu que vocês trabalhassem sua evolução mais uma vez e de um ponto de vista diferente, sem as habilidades para mal utilizar seus poderes, como ocorreu na época da Atlântida e da Lemúria. Isso também permitiu que vocês usassem completamente o livre-arbítrio, porém sem as consequências do grande abuso de poder que ocorreu anteriormente. A partir de suas experiências, vocês ganharam duradoura sabedoria. No
coração interior, entre aspas, a chama trina do amor, sabedoria e poder divino expandiu-se para cerca de 3 metros de diâmetro dentro do seu campo áurico e lhes permitiu funcionar com as faculdades doadas por Deus, que eram do seu direito divino de nascimento. Vocês eram capazes de viver vidas que normalmente duravam de 20.000 a 30.000 anos. A escolha era de vocês. Podiam viver o tempo que quisessem e deixar a encarnação sempre que escolhessem. Essa chama trina permitiu uma imortalidade natural, por assim dizer, e o uso natural da magia e de muitos outros atributos de sua divindade. Vocês são, abre aspas, deuses imortais, fecha aspas, criados à imagem de seu Criador, sem limitações. Em um passado distante, foi assim que experimentaram a vida na Terra, por centenas de milhares de anos. Nada foi negado a vocês como seres divinos. Todo o conhecimento da mente universal estava ao seu alcance, como seu patrimônio natural. Porém, como uma civilização coletiva, vocês abusaram muito desses privilégios. À medida que a humanidade começou a abusar desses dons divinos, eles gradualmente diminuíram. Esses dons, meus amigos, podem ser recuperados e mantidos, mas somente quando o nível original de consciência, de amor incondicional, harmonia, uso correto da vontade, uso correto do poder e a sabedoria divina forem mantidos em consciência, sentimentos e ações. No momento do afundamento dos 2 principais continentes e da perda da maioria das civilizações da Lemúria e da Atlântida, o Deus Pai e Mãe decretou que a única maneira para a humanidade retornar à totalidade e à consciência original de Deus seria reduzindo a chama trina da vida para meros 1/16 de polegada, entre aspas. A humanidade não poderia mais abusar dos poderes e das energias de Deus. Desde então, queridos, vocês estão funcionando com apenas 2 filamentos de DNA e uma minúscula porção da chama trina original da vida que bate em seus corações. Seu caminho de volta à totalidade tem sido uma longa e dolorosa jornada. Saiba que este foi o único caminho para Deus salvá-lo. Todas as outras tentativas que o Criador fez para trazê-los de volta à totalidade falharam, e o seu livre-arbítrio para usar indevidamente as energias de Deus foi totalmente honrado. Agora há uma grande luz prateada no horizonte. Uma grande porcentagem da humanidade ganhou sabedoria e conhecimento durante sua exploração da separação. Vocês já demonstraram, no contexto do livre-arbítrio, o desejo de retornar à totalidade. O Criador aguarda o seu retorno com grande amor e expectativa do dia em que Ele poderá restaurar todos os seus dons originais para você. Seu tempo de redenção está próximo e tudo o que aparentemente você perdeu será totalmente restaurado. Nunca foi realmente perdido. Sua divindade nunca pode ser tirada de você, uma vez que isto é a sua verdadeira natureza. Foi apenas velada de forma a permitir que se criasse as lições, experiências e o conhecimento do divino para todos. Você saiu de casa apenas para começar a sua jornada de volta, e agora você está no limiar de uma grande e gloriosa reunião com tudo o que você é. Em Telos, nós parecemos ser diferentes de vocês, apenas porque, naturalmente, expressamos a nossa divindade total em todos os momentos. Devido ao caminho que escolhemos para evoluir, todos os atributos da nossa divindade foram restaurados há muito tempo. A restauração de sua divindade rapidamente o levará de volta ao nível de graça que agora desfrutamos em nossa própria evolução. Escolhemos permanecer aqui, no nosso estado atual, aguardando o dia em que nos reuniremos com a dimensão da superfície e nos tornaremos os modelos que vocês necessitam.
Esta orientação irá ajudá-los a abraçar rapidamente a plenitude de sua presença divina e a manifestá-la em sua vida diária. Você saberá então que somos todos iguais. Nós somos seus irmãos e irmãs mais velhos, e nós os amamos muito. Grande é o nosso anseio de estar com vocês novamente, face a face, e ajudar todos a regressarem completamente para casa. Segurem nossas mãos e não vamos falhar com vocês. Todos os seres do Reino da Luz estão ao seu alcance e estão disponíveis para ajudá-los em seu regresso a casa. Voltem para casa, meus amados, voltem para casa. A quinta dimensão aguarda o seu retorno. Não podemos trazê-los de volta para casa à sua revelia. Vocês precisam abrir seus corações e mentes e diariamente escolherem voltar para casa. Aqueles que fizerem essa escolha levarão para casa o seu corpo físico junto com vocês. Neste momento da história da Terra, quando toda a vida está em processo de redenção, vocês não precisam deixar seus corpos para trás como têm feito nos últimos milhares de anos. Não precisam mais morrer fisicamente. Seus corpos se transformarão e se tornarão imortais e ilimitados como os nossos. Escolha conscientemente. Abram-se e aceitem esta graça divina de seu Deus Pai e Mãe Celestial. A terceira dimensão continuará a existir depois da grande mudança? Esta é uma questão que não podemos responder completamente com a exatidão que vocês desejam. Muitas coisas pesam na balança, permanecem indeterminadas e são desconhecidas. É certo que a terceira dimensão continuará a existir por algum tempo, mas posso dizer, meus amigos, que durante um longo período após a mudança da Terra, o planeta físico continuará a se reequilibrar e não será muito desejável estar nesta dimensão. É por isso que encorajamos você a acompanhar a grande mudança para as dimensões mais elevadas. Neste planeta, várias potenciais linhas de tempo existem simultaneamente. Cada pessoa experienciará diferentes cenários ao longo da linha de tempo com a qual elas ressoarem. Alguns escolherão permanecer na terceira dimensão e essas vidas poderão ser bastante difíceis. Não é isso que imaginamos ou desejamos para a humanidade. No entanto, você tem o livre-arbítrio e ele será honrado até o fim. O que é desejado para a Terra e pela Mãe Terra para o seu corpo de terceira dimensão é, finalmente, ver a terceira dimensão completamente curada de toda negatividade e elevada ao mais alto nível possível para essa dimensão, ao invés do baixo nível que tem existido por tanto tempo. Ela gostaria de ver seu corpo totalmente restaurado, expressando a perfeição divina, a beleza requintada e o equilíbrio que conhecia no início de sua criação. Embora uma nova evolução não vá ocorrer na terceira dimensão deste planeta após a grande mudança, a Terra gostaria de manter viva a oportunidade para seres de muitos reinos e civilizações de dimensões superiores, de continuarem a desfrutar do alto grau de fisicalidade da terceira dimensão sempre que eles desejarem. Isso pode ser feito pela humanidade, anjos e mestres, como acontecia no planeta antes da queda, entre aspas, através de uma diminuição fácil e consciente da vibração. Eles apreciavam a terceira dimensão durante o tempo que desejavam, nas férias, por assim dizer, e depois retornavam para as dimensões mais elevadas. Além disso, uma vez que a negatividade esteja eliminada e a Terra restaurada para o seu estado original, todos os seres de todas as dimensões deste planeta e além poderão vir aqui para experimentar o mais extenso e notável refúgio de férias que o universo tem para oferecer. Este é um plano tentativa, queridos,
mas ainda não está garantido, a menos que vocês parem de destruir e poluir a Terra. Violando seus recursos, pode ser muito tarde para essa restauração. Isso só pode acontecer se todos vocês encarnados agora assumirem uma posição para honrar e respeitar a Terra, a Mãe Cósmica, que os tem sustentado com seu amor e generosidade. O seu corpo lhes forneceu uma plataforma única para a evolução, que não é experimentada em nenhum outro lugar desse universo. Todos vocês neste planeta devem agora assumir um importante posicionamento para sua preservação e restauração. Grande parte da superfície do solo e das águas tem sido poluída, devastada, destruída e esgotada. Que o seu planeta tem alcançado um ponto sem retorno. Vocês são os únicos que decidirão desenrolar futuro da existência na terceira dimensão de nosso planeta. Muitos de vocês escolheram encarnar neste momento com o propósito de ajudar a Terra. A menos que você mude suas formas destrutivas de tratar sua mãe, entre aspas, em breve ela não poderá mais sustentar a vida como você espera. Repetimos o que dissemos antes. Abre aspas. Sua mãe é um ser consciente que vive e respira, de uma magnitude cósmica excepcional. Ela não pode mais suportar os abusos da humanidade e permitir que seu corpo de terceira dimensão continue a servi-los. Fecha aspas. Quando você diz que a Lemúria ainda existe hoje em uma dimensão mais alta, onde as pessoas continuam a viver, a sociedade Inca ainda existe na quinta dimensão? Na época do naufrágio de nosso continente, nosso Deus Pai e Mãe elevou a nossa querida Lemúria ao nível da quarta dimensão, onde continuamos a prosperar e a evoluir. Mais tarde, ao retornarmos a modos de vida e consciência mais elevados, fomos restaurados para a frequência de quinta dimensão. Apenas o aspecto de terceira dimensão da Lemúria foi destruído. Você deve compreender que, como existimos em todas as dimensões simultaneamente, a Lemúria e os outros continentes e civilizações existiam então na quarta e quinta dimensões. Na Lemúria, antes da queda da consciência, todos vocês conscientemente viajavam entre essas dimensões à vontade. Vocês podiam mover suas vibrações entre a terceira e a quinta dimensão através da intenção com grande facilidade e graça, de acordo com o que queriam fazer e onde estar. Naqueles dias, toda a vida prosperava em perfeita harmonia em todos os momentos, e não havia os véus entre as dimensões como há hoje. Estes véus foram criados pelo mau uso que a humanidade fez dos dons divinos. Paradoxalmente, esse mau uso nos ensinou a maior sabedoria de todas. Os véus existem como proteção para as outras dimensões, as quais desejam permanecer livre da toxicidade física, emocional e espiritual da terceira dimensão atual. Quando dissemos que a Lemúria foi elevada para a quarta e quinta dimensão, é com a compreensão de que a Lemúria já existia nessas dimensões. O que foi elevado foram as energias e o modelo etérico do território, dos templos que ainda estavam a serviço da luz e das pessoas que permaneceram alinhadas com o plano de Deus. Foi uma elevação de toda a cultura e todas as energias lemurianas que mantiveram um alto nível de consciência. Tudo que ainda restava de luz e amor na Lemúria na terceira dimensão, no momento do afundamento do continente, tudo que poderia ser recuperado para um nível superior foi elevado. Foi uma junção e uma fusão das energias do que restou da terceira dimensão com a quarta. A civilização Inca ascendeu há algum tempo para a quinta dimensão, onde continua sua evolução e as pessoas estão esperando para recebê-los em seu meio.
A Lemúria simplesmente reaparecerá no Oceano Pacífico? A topografia da Terra será totalmente diferente? Não é provável que todo o continente da Lemúria reapareça no Oceano Pacífico na terceira dimensão. Na melhor das hipóteses, várias das ilhas do Pacífico, que anteriormente eram as montanhas da Lemúria, ficariam maiores, com mais terra em torno delas. A topografia da Terra sofrerá algumas grandes mudanças, enquanto se desloca para um nível mais alto de consciência, mas não será considerada totalmente diferente. A Terra está prestes a passar por algumas mudanças importantes. Sua Mãe Terra necessita limpar e revitalizar a si mesma antes de ser elevada para a quinta dimensão. Pedimos que vocês permitam que ela faça essas mudanças sem julgamentos. Ela tolerou muitos abusos da humanidade em seu corpo por milhões de anos, permitindo sua experiência de livre-arbítrio. Recebeu pouca gratidão e respeito em retorno, e agora não tem mais escolha senão se renovar se quiser continuar a hospedar uma humanidade em evolução, em um nível superior. Considere tudo o que vier a acontecer como uma crise para a cura. Um passo necessário para a purificação dos corpos físico e etérico da Terra. Pedimos que você mostre compaixão, permita e suporte sua limpeza e renovação. Isto também será para o seu benefício, mesmo que possa haver aparentemente circunstâncias caóticas por um tempo. A vida como você conhece neste planeta está prestes a experimentar uma série de grandes transformações. Os sinos estão soando pela conclusão de uma era que foi difícil e dolorosa para a humanidade. Após as mudanças, vocês poderão manter um certo nível de fisicalidade, como nós. Poderão experimentar a si mesmos como reais, entre aspas, e físicos, assim como estão agora. Seu próprio ser e tudo ao seu redor terá mudado para um novo nível de perfeição, expansão e clareza. Vocês estarão integrando um novo nível de consciência e perfeição. Quando mudarem sua percepção, tudo ao seu redor se ajustará e também mudará. A Terra, juntamente com grande parte da humanidade, está agora embarcando em uma grande aventura. Vocês rezaram pela intervenção divina em seu mundo, e suas orações estão prestes a serem respondidas. Primeiro, vocês devem limpar a bagunça que possuem e ainda estão criando na terceira dimensão, e permitir que sua Mãe Terra limpe seu corpo. Vocês devem reconhecer que a Terra é sua mãe cósmica, que forneceu a plataforma para sua evolução. Estejam cientes de que os recursos da Terra, que consomem de maneira tão extravagante e consideram garantidos, causam grande esgotamento sobre e dentro de seu corpo. Vocês percebem que as árvores que cortam tão livremente e em tão grande número são seus pulmões, que os cristais representam seu sistema arterial e que o óleo que tão implacavelmente e excessivamente queimam é o seu próprio sangue? Os minerais e gemas que vocês garimpam sem consideração são parte do seu sistema de energia. Vocês devem aprender a usar os recursos da Terra de uma forma muito mais consciente e respeitosa do que têm feito até agora.